podcast de hoje é patrocinado pelo Una Gastronomia. É um restaurante maravilhoso que você encontra desde um excelente almoço, ou um lanchinho, ou até aquele jantar. Lá vocês encontram uma cartela de vinhos espetacular com os melhores rótulos do mundo e além daqueles docinhos, de dar água na boca. Mais informações sobre o Una Gastronomia estará aqui no nosso QR Code. E agora iremos para o nosso podcast. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui novamente com a doutora Thaís, da OncoHealth, que agora vai nos dar, assim, um pouco mais de detalhes sobre a oncologia veterinária e os tratamentos que ela engloba, certo? Doutora Thaís, muito obrigada por você estar aqui novamente com a gente, agradeço por ter tirado seu tempinho. O prazer é meu, Carla, obrigada por me chamar novamente, fico feliz de estar aqui. Que bom. Bom, a gente vai começar o seguinte. Na primeira vez que você esteve aqui, a gente falou sobre a OncoHealth, né? Sobre a clínica em geral. E como o nome já diz, né, gente? OncoHealth trata da parte de oncologia, né? Perfeito. Então a gente vai começar assim. Quais os tratamentos? Eu sei que existem tratamentos que são alternativos e os tratamentos que complementam, não é? A parte da oncologia. Porque a gente está acostumado muito com a quimioterapia. Sim. E eu sei que vocês têm outros. Então, quais são os outros que vocês têm lá na clínica? Perfeito. Carla, a gente tem vários tipos de tratamento, realmente, né? Todos para oncologia, focado na oncologia veterinária. Falando de tratamento integrativo ou alternativo, a gente trabalha com a terapia endocannabinoide, tá? E falando de outros tipos de tratamento, a gente trabalha com eletroquimioterapia, criocirurgia, além da cirurgia propriamente dizendo, que é focada para oncologia, né? A quimioterapia, né, que é o mais conhecido. Então, a gente tem vários tipos de tratamentos lá na Onco. A gente trabalha com todos esses. Então, a gente vai começar, que eu vou te perguntar aqui, o que vem a ser a endocannabinoide, é isso, né? Perfeito. O que vem a ser a endocannabinoide, então? A terapia endocannabinoide, né, o que a gente faz, na verdade, lá na clínica, eu sou responsável pela terapia endocannabinoide e a gente não trata só pacientes oncológicos. É a única terapia, na verdade, que a gente Essa é tem alternativa. Disponível. Essa é integrativa, alternativa. Na verdade, é a única terapia que a gente tem que não é só para pacientes oncológicos. A gente trata outros pacientes também. Eu trabalho com a terapia endocannabinoide faz um tempinho. Então, o que vem a ser essa terapia, né? A terapia endocannabinoide, ela vai modular um sistema, que é um sistema fisiológico que a gente tem, que se chama sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele é responsável por regular, a nível de receptores, ele regula as nossas funções fisiológicas. E aí a gente fala de sono, controle de dor, a gente fala de humor, a gente fala de várias outras funções, termorregulação, por exemplo, que são funções básicas que a gente tem, mas que é o sistema que ajuda a gente a regular. Então, quando a gente fala de terapia endocannabinoide, normalmente as pessoas já pensam na terapia com cannabis. Né? Foi o que eu pensei. Sim, não necessariamente. A cannabis ajuda muito. A cannabis, ela faz a modulação do sistema. Mas a gente também trabalha com outras coisas que vão ajudar esse sistema. Por exemplo, nutracêuticos, alguns alopáticos que também estimulam o sistema. Então, é diferente a gente prescrever cannabis, que muita gente sabe, prescrever cannabis, e a gente fazer a modulação do sistema, a gente fazer a terapia endocannabinoide, que é totalmente diferente. A gente entra em outros tipos de terapia, outros tipos de estimulação desse sistema. Então, essa terapia não precisa ter precisamente a cannabis. Não necessariamente. Tá. Pode sim, pode ter e pode não ter, tanto faz. Pra gente estimular o sistema, não necessariamente eu preciso da cannabis. Mas a cannabis é uma maravilhosa, que apareceu aí, né? Já apareceu faz muito tempo, mas a gente utiliza hoje, né? As pesquisas vêm mostrando pra gente o uso. Ela ajuda muito. Então, normalmente, ela vem junto, sim, na terapia. E é difícil conseguir, porque ela tem ela é regulada nessa parte de doença, né? Na parte de tratamento. Aí, nesse caso, tem que ser tudo certinho, ela já vem certinha. Como é que vocês fazem esse trâmite com ela, no caso? Na verdade, quando a gente fala de medicina veterinária, a gente não pode fazer a importação do óleo, pelo menos até então, né? A gente não pode importar esse óleo. Então, a gente conversa, a gente prescreve, né? A gente conversa com algumas associações para formular esse óleo. Ah, tá. Depende muito de qual patologia a
gente vai lidar? O óleo, geralmente, nós formulamos. Então, o veterinário que está prescrevendo que vai formular aquele óleo. Então, quantidade de THC, de CBD, qual que é a porcentagem do óleo que a gente precisa, isso vai depender da patologia que a gente está lidando, tá? E aí, a gente manda para as associações formulam esse óleo e fazem a distribuição aí para o tutor. Certo. Não é tão difícil hoje. Antes era mais. Hoje, assim, ao longo aí do tempo que eu tô trabalhando com a terapia, o que eu percebo? Hoje é muito mais fácil da gente adquirir, é mais fácil de prescrever e tá muito mais barato. Antigamente, quando a gente fala, vai começar a tomar cannabis, nossa, mas é caro, é uma terapia cara, porque realmente era. Hoje não mais. Tinha mais, ela tinha um pouco mais restrições, né? Exato. Por causa dos benefícios que ela está trazendo, já começou a diminuir um pouquinho, né? Sim, a gente começa a ter mais liberações, né? Fica mais fácil. E como é que a cannabis, no caso, ela age no tratamento do câncer? Perfeito. Vai depender, Carla, o que a gente está tratando. Então, vamos supor, um paciente que está ali fazendo tratamento paliativo. E a gente já conversou que paliativo não é final de vida, né? A gente tem pacientes que ficam muito tempo em tratamento paliativo. A gente precisa, por exemplo, de um controle de dor mais efetivo para esse paciente. Porque tem tumores que a gente sabe que causa compressão, que aumenta bastante aí a dor desse paciente. A cannabis, ela tem um potencial analgésico super interessante. Então, ela entra, assim, maravilhosamente no controle de dor. E eu posso usar ela em vários momentos do tratamento. É claro que a gente tá pensando numa terapia a longo prazo mesmo. E a gente pode aí inserir ela a vários momentos aí do tratamento, pensando em controle de dor. Outra questão da cannabis é a inibição da proliferação celular tumoral. Então, ela tem o potencial de inibir a celularidade tumoral. Ela pode estimular proteínas que inibem essa proliferação e ela pode limitar algumas proteínas que vão ajudar o crescimento tumoral. Então, ela vai ajudar pode, assim, sumir com ele ou não? Então, ela chega a fazer isso ou ela só dá aquela parada? Então, quando a gente fala de cannabis, a gente fala de tratamento integrativo. Certo. Então, normalmente, a gente não vai fazer ela de forma isolada. Eu não sou a favor, até porque eu sou oncologista, né? A gente trabalha com muito alopático e quimioterápico, né? Eu não acho que a cannabis, eu pessoalmente, tá? Não acho que a cannabis, ela substitua um quimioterápico, por exemplo. Certo. Mas a gente sabe que tem pacientes Mas que ela têm ajuda, restrições. Né? Às vezes a gente não consegue entrar com o quimioterápico. Então, ela vem muito bem. Tanto para ajudar, né, quanto para pensar nesses outros pacientes como uma terapia alternativa mesmo. Por exemplo, o paciente, vamos supor que o paciente é muito velhinho, ou não aguenta mais a quimioterapia, ou tem uma outra doença uma doença renal que pode atrapalhar, então ela entra exatamente para fazer esse ajuste, né? Exatamente, perfeito. Ou então ela entra como ela é alternativa vamos dizer assim, melhorando a própria químio, né? Perfeito. Não é isso? Outra questão aí que perfeito que você falou, ela ajuda nos efeitos colaterais da químio também. Então, que é importantíssimo, né? Porque tem bichinho que não tem absolutamente nada. Eu tive um gatinho que não teve nada quando fez químio. Em compensação, deve ter outros que tem também, né? Porque nem todo mundo é igual, né? É bem individual, né? A gente sabe que tem paciente que fica muito estressado e a gente pode fazer um olhinho ali pra formular essa questão do estresse. Pra ficar mais tranquilo, Exatamente. Principalmente gato, eu que tenho gato, que gato estressa, aquela coisa. Eles são mais estressados, realmente. E também como antiemético. Tem vários estudos que dizem que a cannabis ela é um ótimo antiemético. Então, ela ajuda no enjoo, no vômito pós-químio. Isso é muito interessante, a gente usa bastante. E além do câncer, que você falou que você usa também para outro. Quais são os outros que você pode usar o tratamento com ela? Tem vários tipos de patologias que a gente usa. O que eu mais atendo, assim, saindo da parte oncológica, né? Certo. Aí já é outro. Já é outro. Eu uso muito para controle de dor. Então, pacientes que têm alterações ortopédicas, a gente faz controle de dor muito legal. E para controle de convulsão, ele vem também como auxiliando aí as outras medicações, né, no controle de convulsões. Então, neuropatias, né, a gente usa bastante a cannabis. Controle de dor é assim... por exemplo, quebrou patinha, para fazer isso aí tudo também ajuda em tudo, pelo que você falou, né? É possível ajudar, com certeza. E dor em geral, no caso. Paciente idoso, por exemplo, tem artrose, artrite, tem dor em tudo quanto é canto, ajuda muito. Nossa qualidade de vida aumenta demais. E, eu já perguntei como ela atua no paciente, você já respondeu, não preciso nem perguntar de novo. Agora, voltando, porque então a única alternativa é ela, né? Então, voltando às outras, tudo que vocês têm lá na clínica, vocês falaram sobre
criocirurgia. Essa é específica para pacientes oncológicos, certo? Sim, a E gente como usa para pacientes Crio a oncológicos. gente sabe que é gelado, né? Exatamente. Mas o que ela faz de diferente? Como é que ela funciona? É exatamente isso. A gente vai destruir a celularidade tumoral, congelando ela. Então, a gente faz normalmente em tumores cutâneos. Tem tumores que têm indicação, tem outros que não, né? Então, vai depender aí, é bem individual a indicação da crio. Ela pode vir como terapia adjuvante, ela pode vir sozinha também, dependendo do tipo tumoral, do tamanho do tumor. Então, eu não posso fazer a crio, por exemplo, em tumores muito grandes, em tumores que realmente não vão responder, né? Então, vai depender tudo isso pra gente triar esse paciente mesmo. Mas consiste exatamente disso. A gente vai fazer a destruição, né? A morte ali da celularidade tumoral pelo congelamento. E aí, no caso, eu estava perguntando aqui, é recomendado em qual situação? Seria somente nos de pele? A gente usa bastante nos tumores de pele, né? Eles não. A indicação não se limita a tumores de pele, mas são o que mais respondem. E depende do tipo tumoral também. Então, por exemplo, hemangiosarcomas respondem bem quando são pequenos. O SEC, o carcinoma espinocelular, é um tumor que responde também, que é muito comum em gatos. Então, depende muito do tipo tumoral, mas geralmente eles respondem melhor no tecido cutâneo. Aqueles tumorzinhos, assim, que parece que muitas vezes a gente... lógico, você vê como diz assim, você vê como é que eu posso dizer? Qualquer bolinha, né? Você já vai correndo para ver. Perfeito. Então, aquelas bolinhas que depois que vocês tiram, vão fazer biópsia, descobre que é aquele quisto sebáceo, tudo, ele funciona para tirar a crio? Sim, tem tumores benignos que também... Porque elas costumam ficar bem assim na pelezinha aqui, né? Sim. Até verrugas, pacientes que têm aquele monte de verruga, a gente não vai ficar tirando uma por uma, porque vai deixar o paciente cheio de cicatriz. Então, a crio é uma opção também. Então, não só para tumores malignos. Também para alguns tumores benignos a gente consegue. E as verruguinhas também, né? Você sabe que eu tive uma cachorrinha, que ela era um pequenês. Porque na época que eu tive o chique era ter pequenês, né? Porque os de hoje nem sabia que existia, só tinha pequenês. E eu tinha um galo, e o galo deu uma bicada na cabecinha dela. Ai, que dó. E criou, não, fora de brincadeira, com uma verruga desse tamanho. Se existisse, a gente podia ter tirado, Era né? uma opção. Era uma opção. Pois certeza. E, bom, além da quimioterapia, vocês também trabalham, que eu vim aqui, vocês trabalham também com a eletroquimioterapia, não é? Perfeito. A eletroquimioterapia também vem a ser o quê? Perfeito. A eletro, Carla, ela é um outro tipo de terapia, que ela pode ser utilizada junto com o procedimento cirúrgico, por exemplo, ou de forma isolada, tá? O que ela faz? A gente faz pulsos elétricos ou no nódulo, ou na lesão, ou então no leito cirúrgico, que seria quando a gente tira aquela lesão e fica ali o tecido aberto pra gente, tá? A gente pode fazer em transcirúrgico. Então, ou antes, na retirada, né? Então, a gente retira aquele tumor e faz eletro, ou então sem a retirada do tumor, dependendo da indicação. Então, às vezes, ela pode vir como terapia única, tá? A gente vai fazer choques ali na região, a gente faz uma eletroporação, e aí a gente faz um quimioterápico intravenoso. Esse quimioterápico intravenoso, ele tem ação local de destruição celular tumoral. Então, ele vai agir ali onde a gente fez o pulso. Peraí, deixa eu entender. Porque a quimioterapia, ela é na veia mesmo, Ela né? pode ser ou feita intratumoral ou na veia. Nesse caso, ela é por cima da pele, no caso? Ela não entra lá dentro, ela fica só... Você faz por cima? A eletroquímio, você fala? Não, a que você falou, a quimioterapia. Depois da eletroquímio. Não. Ou ela faz normal? Não, a químio a gente faz ou na veia, então pega tá. a veinha mesmo, ou então no tumor. Então, ali no ao redor do tumor. Tá. Tem as duas opções. Certo, Geralmente entendi. a gente, lá na clínica, a gente faz bastante na veia, mas tem as duas opções dependendo do tamanho do tumor, né? Enfim, do tipo tumoral. E aí, quando a gente faz essa quimioterapia intravenosa, eu dou esses choquinhos na região onde eu tenho o tumor, ou onde eu tirei esse tumor e restou ali o leito cirúrgico. Qual seria o objetivo? Quando eu tenho o tumor, seria para agir no tumor propriamente dizendo. Então, eu vou induzir a morte celular. Agora, quando eu tiro esse tumor, a gente pode usar como para ampliar a margem. O que seria isso? Quando eu tiro um tumorzinho, Carla, de pele, ou então um tumor em algum órgão, eu sempre tenho que pensar em margem cirúrgica. Então, não adianta nada eu tirar ali, né, circunscrito ele e mandar para análise. Por quê? Vai deixar a celularidade tumoral ali, vai crescer de novo, vai proliferar. Isso a gente tem que pensar tanto de profundidade quanto de lateral. Então, tem tumores que a gente não consegue fazer a ressecção total, seja
seja por conta do tamanho, por conta da localização. Então, pra gente matar essa celularidade que pode ficar residual, a gente pode utilizar da eletroquímio. Entendeu? Então, ela vem pra ajudar a cirurgia, ou até tumores ela complementa, né? Ela complementa, perfeito. Ou então tumores que não têm possibilidade de cirúrgica, às vezes tumores disseminados mesmo, às vezes a gente pega tumores que pega toda a região de pele, aí não tem como a gente tirar cirurgicamente, né? A gente pode utilizar da eletroquímio para controle. Ou então tumores pequenos a gente pode utilizar também para como um tratamento único, tá? Então vai muito ali do tipo, mas a gente tem uma vasta de opções de Quer uso. dizer que ele tanto pode ser, você pode tanto tirar, você pode fazer, tirar como não. Usar ela. Aí vai depender da indicação. Tem tumores que tem que resseccionar e usar ela como adjuvante, né? E tem tumores que a gente consegue utilizar só eletro. Então, vai depender do tipo do tumor, localização, né? Toda essa questão. E o interessante que a gente vê aqui é o seguinte. Então, por exemplo, se a gente leva... Você tem um paciente, né? Um bichinho com o tumor, no caso. Então, ali com vocês, o que é interessante é que vocês têm... Porque a primeira coisa é tirar. A primeira coisa que a gente pensa é cirurgia. Sim. Da cirurgia, a químio, Isso. né? Agora, com vocês, não. Vocês têm a cirurgia, que nem sempre pode ser que precise. Sim, sim. Aí vocês têm a químio e também da químio tem todas essas ramificações Exatamente, também, exatamente. É por isso que a gente fala muito, Carla, que assim, quando a gente lida com câncer, quem melhor para avaliar é o oncologista. Então, a gente fala muito assim, cirurgia oncológica tem que ser feita por um oncologista. Justamente por isso. Porque a gente sabe de outras indicações que podem ajudar a beneficiar esse paciente, né? Então, a gente fala bastante disso. E, assim, nada é imposto. Nunca vai ser. A gente tem vários caminhos para seguir. Então, vai depender da conversa, do que a gente optar. Mas, realmente, a gente tem aí uma quantidade boa de tratamento. Porque uma coisa que eu acho... Eu vou te fazer uma pergunta assim. Por exemplo, a pessoa cuidou do cãozinho, do bichinho, porque hoje, nosso propósito aqui é exatamente mostrar que tem... Hoje o leque é muito grande, Sim, né? com certeza. Mas ainda tem pessoas que não sabem. Então, vamos supor que ela fez uma cirurgia com um veterinário, aqueles veterinários que cuidam de tudo. Aí ela, descobri que existe, pega e vai pra lá. Como é que vocês agem nesse caso que vocês já viram que houve já a retirada do tumor? E como é que vocês fazem esse tratamento aí no caso? Então, aí depende. Aí a gente precisa avaliar, né? Se é necessário uma reintervenção cirúrgica, e pode ser que aconteça. Às vezes a gente avalia, e aí sobrou um pouquinho de celularidade ali, que pode ser que aconteça, porque às vezes, quando o clínico geral faz o procedimento, ele não é só para tratar, ele é mais para diagnóstico. Então, perfeito, temos o diagnóstico, mas precisa reintervir cirurgicamente. Ficou celularidade ali, a margem veio comprometida, ou então o linfonodinho, que é o gânglio de drenagem, não saiu junto, a gente precisa tirar. Então, depende muito de como vem pra gente. Se necessitar de uma reintervenção, a gente vai indicar a reintervenção cirúrgica da melhor forma possível. Caso contrário, não, tirou o linfonodinho, a margem veio livre, tudo bonitinho, a gente vai entender o que mais esse paciente precisa. Ele precisa de uma quimioterapia adjuvante? Não, tá tudo certo. Agora a gente vai acompanhar. Então, assim, todo o tratamento, desde a reintervenção até o acompanhamento oncológico, esse paciente vai ter. Vai depender mesmo de como ele chega pra gente. Às vezes, uma analgesia pós-operatória, acabou de fazer cirurgia, a gente percebeu que tá um pouquinho amoadinho. A gente precisa fazer um suporte oncológico, às vezes nutricional, por exemplo. Então... Você tirou da minha boca, isso que eu ia te perguntar. Porque... A gente vê muito assim, hoje a parte da alimentação está muito grande. E existem também aquelas pessoas, eu acho que eu até perguntei para vocês quando vocês vieram aqui, não estou bem certo. Mas eu pergunto de novo. Tem muitas pessoas que vêm e quando descobrem que o cachorrinho, o gatinho, seja lá o bichinho que for, está com câncer, não quer fazer a cirurgia. Ou porque está muito velhinho, ou tem medo que ele sofra. Aí no caso, mesmo que vocês façam assim, não, mas... o certo seria fazer, mas a pessoa fala que não quer. Aí vocês dão todas essas opções que elas também vão ajudar. Com certeza. Então, porque tem pessoa que fala, não, mas tem que fazer, muitas vezes não quer, fica aquela brigaiada. Então, o negócio é respeito mesmo vocês falando, o certo é isso, mas não quer, então não quer, né, no caso. Assim, o nosso papel não é impor nada. A gente tem o papel de
explicar o porquê que a gente tá indicando e de indicar. E aí, Carla, realmente existem tutores que, não, meu paciente é muito idoso, eu não quero submeter a um procedimento cirúrgico nesse momento. Ou então até a quimioterapia, que é uma resistência maior ainda até do que a cirurgia. Porque, né, a palavra químio já é uma questão. Nossa, é terrível. A gente sabe que não é assim porque a gente trabalha com isso. Mas a gente entende que o tutor tem as questões dele também. Então, a gente entende todo o contexto. Primeiro, por quê? Qual que é a resistência? O que tá acontecendo? O que a gente já pode ajudar? Às vezes uma dúvida, uma questão ali mal elucidada. Às vezes questões que o tutor não entende. Então, a gente tenta elucidar da melhor forma possível. Ah, não, Thaís, mesmo com tudo explicado, eu realmente não quero. Perfeito. A gente vai para outro caminho. Ah, eletroquímio, por exemplo, dependendo do tipo tumoral, dependendo de qual que é a questão ali do paciente. Ou então, tratamento paliativo. Ah, um tumor que tá ali, eu não quero tirar, não quero fazer químio. A gente vai pro tratamento paliativo, vai cuidar. De alguma forma, a gente vai cuidar, né? Mas a gente sempre respeita o que o tutor vai optar, porque a decisão é ele. Quem vai lidar com o paciente, quem vai conviver com ele é o tutor. Então, a gente não pode impor nada. A gente tem que entender, né? E ajudar da melhor forma possível. Nosso papel é esse. E aí você falou da nutrição, eu lembrei. Porque muitas vezes, até a gente tá falando aqui, ó, que não gosta de remédio, mas muitas vezes assim, a pessoa pega e fala, olha, é o seguinte, a gente vai fazer isso, mas, sempre tem um mais, né? Mas ele tem que ter uma alimentação balanceada. Isso aí também vocês falam, isso também ajuda. E o tutor tem que fazer, né? Porque depois chegar lá, olha, não deu certo, mas o senhor fez isso. Não. Então é isso aí que tem que... Isso que também acho que é muito importante. Na hora que vocês dão, falam, olha, a partir do momento ele tem que comer isso, porque não precisa de... Alguns precisam dessa... Sim. Do suporte alimentar, desse suporte né? alimentar, de mudança. Porque hoje, inclusive, está muito aberto, né? Ainda mais a parte de nutrição, com a nutrição natural, que está vindo agora. Com certeza. Com as próprias rações mudando totalmente totalmente os elementos dela. Hoje você vê cenoura, tem cenoura, tem não sei o que lá dentro, tem brócolis, sei lá o que. Sim. Que hoje mesmo eu peguei uma pros meninos, tinha umas pedaços de cenoura assim. Então tá mudando, né? Sim, com certeza. Então isso daí também vocês prescrevem, se houver a necessidade. Sim, a gente orienta quanto a essa parte que é imprescindível. Na maior parte das vezes, os pacientes vêm seletivos ou até com alimentação errada. Então, se a gente percebe que é o caso de indicar para um nutricionista, a gente faz a indicação, né? Ou então, se é o caso da gente orientar, né, a alimentação adequada ou até a ração que vai trazer mais benefício, a gente faz essa orientação. Então, esse suporte alimentar também. Até de suplementos, se for necessário, dosar vitaminas, tem pacientes que necessitam disso. Tomar vitamina. Exatamente. Então, a gente faz todo esse suporte. Então, às vezes tá em falta, né? Ou tá em falta ou tá com muita, né? Exato. Tá, porque a gente é que nem com a gente, né? Tem gente que você tá com um excesso de uma e pouco da outra. Então, você tem que ter aquele equilíbrio, né? Sim, porque tem tipos de tumores que fazem tanto esse consumo quanto a estimulação de alguns tipos de vitaminas. Então, a gente precisa saber. Então, quando a gente lida com esses tipos de tumores, a gente faz essa... E tem alguma alimentação, que você falou aí, tem alguma alimentação que ela pode ajudar a ter ou aumentar ele, ou alguma que pode ajudar a diminuir? Pergunta polêmica. Não, porque muitas vezes hoje em dia fala, porque o fulano, muitas vezes não tem nada a ver, mas pode ser que ela auxilie. Tô dizendo assim que ela vai, vou comer, porque tem aqueles negócios milagrosos que a gente vê na televisão. Sim. Coma não sei o quê, que daqui 2 dias você tá correndo a maratona. Não é isso. Sim. Mas assim, se muitas vezes elas podem ajudar de uma certa maneira. Ajudar, não curar, mas ajudar. Sim. Tem alimentos que realmente ajudam. E aí a gente entra em determinados tipos de tumores também. A gente tem alguns tipos de vegetais ou de alimentos que ajudam. E a gente sabe que, assim, embutidos não são interessantes, nem para paciente saudável, nem para paciente que passa ali pelo tratamento oncológico, né? Lidando com a seletividade, por exemplo, que é, assim, nossa maior questão. Porque um paciente seletivo, ele não vai aceitar a dieta correta que a gente vai prescrever. Porque pode ser que ela seja menos palatável mesmo. Então, é um paciente um pouco mais difícil. A gente tem que tentar estimular, mas ao mesmo tempo passar ali uma alimentação mais adequada. Então, dependendo do que a gente está lidando realmente, é um desafio, mas a gente consegue contornar e dá tudo certo. A gente sempre tem que pensar o que esse paciente precisa. Ele precisa de uma alimentação adequada. Perfeito. É um paciente seletivo ou não? Então, a gente também não pode impor ali, não, porque precisa necessariamente comer isso. Aí o paciente para de comer. Exatamente.
Aí não come nem esse nem aquele. Entendeu? Então a gente tem que entender que tem um meio termo. E é com isso que a gente trabalha. É um desafio, realmente, mas dá tudo certo no final. É uma questão ali da gente adaptar, né? Conversar com o tutor. Existem outras alternativas, petiscos naturais que a gente pode aí fazer estimulação, por exemplo. Então a gente sempre consegue. E o tutor também ele tem que estar aberto. Por exemplo, vocês falam assim, olha, ele seria muito bom ele comer tal... uma comidinha feita, no caso, a natural. Sim, ele também tem que estar aberto a fazer. Exatamente. Né? Porque se você, eu vou comprar ali já pronto, que aí tem sal, pimenta, não pode. Não. Então, porque eles também têm um monte de coisa que eles não podem comer, que a gente tá cansado de saber que não pode. Com né? certeza. Então, a pessoa também tem que saber que ela tem que fazer daquele jeitinho. Sim. Ou procurar lugares próprios que fazem esse tipo de... Exatamente. Que nem quando a gente tá eu quero fazer uma dieta. A gente não vai naqueles lugares que já vem as porçãozinhas, tudo bonitinho. Justamente. Então, para eles também é isso que é muito importante a gente lembrar para tutor. Sim. Não, eu vou só fazer aqui, mãe, faz não sei o que pra mim. Não, tem não que é ser assim. certo, você não é? Sim, com certeza. É que nem assim, mas eu tava comendo chocolate, ele ficou me olhando, deu um pedacinho pra ela. Sabe que não pode dar o pedacinho, depois fica doente. Aí não sabe por quê, não é? Então, Sim, mas é isso que a certeza. gente tem que ir falar, trabalhando, com certeza. Para depois não botar a culpa aí bota a culpa no veterinário. Se ele não quis comer, ele ficou, tá vendo? Ele piorou depois que eu fui dar, aí a culpa é da comida. Sim, então, isso que a gente tem que ver também. Você tem disponibilidade? Exato. Não, eu não tenho, eu não cozinho em casa. Então tá bom. Então a gente faz assim ou vai aqui em tal lugar, porque acho que é mais fácil pra pessoa. Com certeza, não é mesmo? com certeza. A gente Porque tem nem que todo pensar mundo nisso tem também. disponibilidade. Hoje em dia, com essa vida corrida, Ainda nem mais todo hoje em mundo dia. tem. É. Então é uma coisa normal. Falar assim, nossa, você não vai cozinhar, não é isso. Sim. Mas pode acontecer. Sim, então, sim. eu acho que isso aí tem que ser seguido à risca. Eu acho que quando fala, tem que seguir tudo Com à certeza. risca. Com certeza. Ainda mais com paciente oncológico. A gente tem que tomar cuidado mesmo. Como eu já tive um, então eu sei como é que é. Sim. Mas o dele, graças a Deus, foi tudo certinho. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar de olho, porque hoje, engraçado, hoje tá bem... Não vou dizer assim, não é que a gente fala assim, hoje é comum. Não é que é comum, é que na época, lá atrás, eles nem sabiam que tinha. Exatamente. Eles morriam, não sabia nem... Olha, eu acho que a maior pergunta que eu tenho nos consultórios é essa. Nossa, mas por que, doutora, que tá aumentando tanto, assim? Por que todo... Não é, gente. Não é que antes a exatamente. gente não diagnosticava. Era cachorrinho que ficava no quintal, né? Hoje não. Hoje eles são filhos. Eu tinha uma cachorrinha que ela ficou com um monte de carocinho na mama, né? E a gente sabia que com o tempo já veio só aparecendo, ela faleceu. Mas o que o médico falava? Vamos deixar ela feliz. Deixa lá, né? Vamos deixar ela feliz. Porque era isso. Sim. Então, hoje, com o que está aparecendo, com as especializações, e realmente vai assim, nossa, mas como tem? Não é que nossa, como tem, é que sempre teve. É que a gente, né? É que não tinha veterinário. Veterinário tinha, mas não tinha especializado naquilo. Hoje, graças a Deus, né? A gente tem as especialidades, ajudam bastante. E também a vida tá mudando. Assim, quando a gente traz eles mais perto da gente, a gente também traz a nossa rotina, e a gente sabe que tem falhas, né? Tanto na alimentação, por exemplo, não que seja um fator isolado, não é, mas é mais um fator, né? Então, quando a gente traz esses cachorros, esses gatinhos pra gente, a gente trata como filho, eu sei como é, porque o meu é meu filho. Eu sei como é, mas a gente tem que entender que a gente também muda totalmente a rotina deles. Então, a gente traz alguns fatores de malefício pra eles também com essa rotina. Então, né? já que você falou, eu vou continuar só mais uma pergunta, daqui a pouco nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Mas porque você falou uma coisa importante. A gente lê muito, pra gente, agora eu vou falar como se fosse pra mim, que a parte emocional, a ansiedade, a depressão, ela é uma dos grandes fatores que atuam até no surgimento de um determinado câncer. Você acha, você como oncologista, que hoje, como os animais estão virando filhos, mas filhos, não filhos, porque eles são meus filhos, mas eles têm a vida deles lá. Mas alguns filhos mesmos, que a gente tem uma vida estressada, muitas vezes você chega, você não brinca o suficiente, ou você beija demais, mas aí bota a roupa, bota assim. Você acha que também a parte emocional do animal ajuda também? Com certeza. Com certeza. Eu acho, assim, a gente sabe que o câncer é multifatorial, a gente sabe que a questão genética é indiscutível, né? Mas a gente também sabe que esses fatores auxiliam muito, não só no câncer, mas no desenvolvimento de outras doenças, né? Hoje, e até voltando falando da cannabis,
cannabis, eu tenho uma quantidade grande aí de pacientes que têm ansiedade, assim, extrema, de separação, né, alterações comportamentais muito grandes. E isso é por conta da vida que a gente tem, da rotina que a gente tem. E a gente acaba passando isso para eles também. Então, a gente sabe que isso ajuda a desenvolver outros tipos de doenças e, acredito eu, né, isso é discutível, né, a gente tem artigos que trazem isso também, mas que ajudam também na proliferação celular tumoral, sem dúvida alguma. Porque, veja bem, se há um tempo atrás a gente não sabia nem que se os animais tinham câncer ou tinha diabetes. Sim, como é que você ia saber que tinha animal que tinha depressão? Mas a gente não sabia nem que a gente tinha. Exatamente. Não é? Porque eu lembro que, pelo que os psicólogos já me falaram, eu nasci já ansiosa. Mas eles foram descobrir agora, porque naquela época, eu lembro que quando acho que eu tive a minha primeira crise, minha mãe me virou de cabeça para baixo, me mandou te fazer eletroencefalograma. Ai, porque ela demorou no parto, vamos fazer encefalograma, não acharam nada, né? Aí vai fazer... Por quê? Porque não sabia. Imagina agora, imagina que ia saber que animal ia ter. Que tem ansiedade, imagina. Nunca. E Mas tem muito animal que fica, por exemplo, muito preso, sente falta. Com certeza. E aí, acho que se ele já tiver também uma predisposição, pode ser que apareça, né? Com certeza. É por isso que a gente fala, quando a gente tá pegando, adotando um animalzinho, a gente tem que entender que é um ser vivo que a gente vai ter que cuidar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Você tem a disponibilidade de cuidar desse cachorrinho, desse gatinho? Você vai conseguir arcar com os gastos que a gente sabe que vai ter em algum momento, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque realmente é um ser que a gente precisa cuidar, dar amor, entender que ele também pode ter alterações ali comportamentais, de ansiedade, né? A gente precisa minimizar tudo isso. Porque nem sempre o que é bom pra mim é bom pra ele. Exatamente. Ele fica lindo de roupinha, mas muitas vezes ele não quer usar roupinha. Fica estressado, não é? Exato. Eu até contei uma história aqui, eu não sei pra quem que eu contei, mas que eu tava assistindo aquele rapaz que faz aquele do gato, que faz o meu gato endiabrado. Sei. E ele tava isso, porque a moça falou que o gato estava totalmente nervoso, atacando Deus e todo mundo. Ele descobriu por quê? Porque ela vivia colocando roupa no gato. Ai, coitado. Aí ele falou, você vai pegar todas as roupas e vai jogar as roupas tudo fora. Sim. Não, mas eu quero. Ele falou, não vai ficar com nenhuma. Não vai ficar com nenhuma, porque ele não gosta. Sim. Você tá fazendo uma coisa que ele não gosta. A partir do momento que você deixar ele ser livre, ele vai parar. Sim. E foi o que aconteceu. Sim, a gente tem que respeitar o espaço deles também, com certeza. Exatamente. Bom, Thaís, eu acho que não tem mais nada, porque acho que a gente já fechou todas as arestas, né? Você quer deixar uma... Então, convide o pessoal não só a conhecer a OncoHealth, mas também a dar Vamos terminar, então. Quais são os sintomas ou alguma coisa que a pessoa precisa anotar para entrar em contato com vocês, muitas vezes ver alguma coisa diferente no animal e procurar vocês lá na clínica? Perfeito, Carla. Sempre que a gente tem alguma alteração nodular, por exemplo, de aumento de volume, é sempre interessante procurar um oncologista, né? É claro que a maior parte das pessoas acaba procurando o clínico geral e a gente recebe muito encaminhamento dos clínicos gerais também. Bom, já é alguma coisa, já procurou alguém, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas essas alterações já tem indicação de procurar um oncologista pra gente avaliar, entender o que é. Então, nódulos de mama, nódulos de pele, aumento de volume, né? Você pode procurar diretamente um oncologista, pode procurar o clínico geral. O clínico geral, ele deve ser procurado qualquer alteração de de porque, por exemplo, no caso do meu foi um tumor na bexiga, como é que eu ia ver? Exatamente. É que ele é oncologista também, então ele já fez a cirurgia. Perfeito. Mas tem uns que a gente também não tem como ver. Sim, mas sim. É bom assim, diagnosticou, já corre pro onco, porque sempre que a gente faz diagnóstico precoce e a gente recebe esse diagnóstico, nós da oncologia, o tratamento vai ser super mais tranquilo. A gente vai ter ali mais possibilidades de tratamento. A gente tem um sucesso terapêutico muito maior. Então, sempre procurar um oncologista o quanto antes, quando for indicado. Então, em casa, palpei aqui um aumento de volume, um nódulozinho na mama, já procura um oncologista. A gente já vai fazer a avaliação, entender o que tá acontecendo, quanto antes, melhor. E se tiver algum animalzinho também que sofreu algum tipo de dor, vocês têm lá essa parte toda, né? Exato. Que precisa de um tratamento de controle de dor, essas coisas. Então, sim, de comportamento, né? Também a gente faz. Sim, com certeza. Bom, Thaís, eu vou te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui. Eu acho que a gente vai ter que chamar muito vocês, porque tem muita coisa ainda que vocês têm lá. Estamos aí. Gente, tá aí. Se vocês quiserem, a OncoHealth, que fica na Avenida Itatiaia 706. Então, se vocês precisarem, tá aí a doutora Thaís e uma equipe maravilhosa lá para vocês, tá bom? E por hoje a gente encerra o nosso Podpets. Até o próximo.